Olá, boa tarde. Alegria grande estar aqui com vocês. A gente vai pensar aqui um pouquinho nos temas do Enem e vamos discutir hoje um pouco de cinemática. A gente vai começar com um pouco aqui de teoria, na sequência a gente vai para o exercício. Olha só, primeira coisa que a gente vai lembrar, qual é a ideia de cinemática? Cinemática, nós vamos estudar os movimentos sem que a gente se preocupe com as causas desse movimento. Ora, e quais são os movimentos que a gente vai ver hoje? Se você tem um movimento em que a velocidade mantém-se constante, você chama esse movimento de uniforme, ele não tem aceleração. Exemplo, os ponteiros de um relógio, eles sempre ficam se movimentando na mesma velocidade. A maioria dos movimentos que a gente tem no dia a dia é movimento variado, no qual a gente tem uma aceleração. Então, hoje, a gente vai dar uma estudada nos movimentos uniforme e variado. E, para isso, a gente vai precisar de alguns conceitos. Primeiro conceito que eu vou te dar é a ideia de referencial. Tudo na física, a gente precisa de um referencial para definir. Ora, se eu perguntar se você mora perto ou longe de onde? Se eu colocar um referencial distante da sua casa, você vai dizer longe, mas se eu botar um referencial próximo de onde você mora, você vai morar perto. Então, o conceito de perto ou longe, grande ou pequeno, depende em relação a quê? Imagina aqui a ideia de você ter alguém se deslocando dentro de um trem. Ora, em relação a quem está dentro do trem também, você está tendo a ideia de quê? Repouso. Mas se você observar do lado de fora, você vai ver o trem se movimentando. Então já tem uma ideia de movimento. Então, para que eu possa conceituar movimento ou repouso, eu preciso de um referencial. Então, o referencial vai ser a base que a gente vai ter para que nós possamos dar todos os conceitos da física. Bom, em relação a movimento e repouso, dá uma olhada nessa imagem aí. Considera a ideia de você ter um ônibus em movimento, com duas pessoas dentro, e você ter alguém parado fora. Em relação à pessoa que está sentada ali na pedrinha, o ônibus está em movimento. Mas se eu mudar agora o referencial, se o meu referencial for alguém que está dentro do ônibus. Opa, desculpa. Pronto. E o meu referencial é agora alguém que está dentro do ônibus. Espera aí. Ele continua se aproximando da pessoa que está fora? Então, agora, a pessoa que está fora é que está em movimento. Mas, professor, como é que ele pode estar em movimento se ele está sentado? Porque vai depender do referencial. Se o referencial for a pessoa que está sentada, o ônibus está em movimento. Porém, se o referencial for o ônibus, a pessoa que estará em movimento em relação ao ônibus, porque você continua tendo essa distância mudando. Então, na física, tudo que você vai responder vai depender do referencial adotado. Ponto material e corpo extenso. Imagina a ideia de um navio próximo a você, compare o seu tamanho com o navio. O navio é muito grande, então em relação a você, esse navio é um corpo extenso. Agora pense esse mesmo navio em meio a todo o oceano. O tamanho do navio agora é desprezível comparado com o tamanho do mar. Então esse navio passa a ser um ponto material. Mais uma vez, o conceito de grande e pequeno vai depender do meu referencial. Trajetória são as diversas posições ocupadas por um móvel. De novo, para que eu defina uma trajetória, eu vou precisar de um referencial. Olha nessa animação. Imagina um avião jogando um determinado objeto e alguém no chão observando. Para quem está no solo, ele vai ver um arco de parábola. Para o piloto do avião, ele vai ver uma reta vertical. Então, para definir também a trajetória, a gente vai precisar do nosso referencial. Espaço ou posição vai ser em relação ao referencial, qual é a distância que essa pessoa está ocupando. Então, toda vida que a gente tiver isso, nós vamos ter que ter uma trajetória e uma orientação dessa trajetória. Essa trajetória ela vai ser representada com uma escala proporcional às distâncias que a gente quer. Aonde o meu móvel vai estar, onde o meu objeto vai estar, eu vou chamar de posição inicial ou espaço inicial. O valor zero dessa trajetória sempre vai ser a origem dos espaços.
A posição que ele tiver no final, eu vou chamar de espaço final. E aí vale uma classificação desse movimento. Se eu me desloco a favor da trajetória, eu vou falar que eu estou em movimento progressivo, vou colocar uma velocidade positiva. Se eu me desloco contrário a essa trajetória, eu vou dizer que meu movimento é retrógrado e a velocidade é negativa. Na física, velocidade negativa não quer dizer que eu estou em marcha ré. A velocidade negativa quer dizer que eu estou contrário à trajetória. Imagina, por favor, a Avenida Leste-Oeste. Você tem um carro indo de leste para oeste. Ele está a favor da trajetória, velocidade positiva. Mas se o carro estiver na faixa contrária, de oeste para leste, a avenida continua se chamando leste-oeste. Mas para dizer que ele está em sentido contrário, a gente vai atribuir um sinal negativo para essa velocidade. Para finalizar a ideia de travessia. Todas as vezes que o meu referencial for um ponto de dimensões desprezíveis, eu vou considerar apenas o móvel que está atravessando. Então, imagina a ideia de um trem que vai atravessar um sinaleiro. Ora, na hora que eu pegar no início do movimento, eu vou marcar o meu referencial. Eu vou fazer esse trem atravessar. Quanto foi que ele andou? O próprio tamanho dele. Então, nesse caso, o tempo que ele gastou para atravessar foi o tamanho dele pela velocidade que ele tem. Veja agora a situação de um trem para atravessar uma ponte, um trem, uma carreta, qualquer corpo extenso. A gente vai botar o início da travessia e vamos botar esse objeto para fazer essa travessia. Observa agora que eu tenho o final da minha travessia. O ponto que estava no início da nossa travessia, deixa eu voltar aqui, era a pontinha do trem. Ele agora vai atravessar e eu tenho um final. Observa, por favor, qual foi a distância que ele andou. O tamanho dele, mais o próprio móvel. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o ΔS é a soma dos dois. Sempre que você tiver... Só um instantinho, gente. Isso aí é com vocês. Sempre que a gente tiver um objeto extenso, um objeto de dimensões consideráveis, um trem, uma carreta, um navio, você vai somar o espaço desse objeto ao espaço da trajetória. E aí, Augusto, quem vai ser esse tempo da travessia? Vai ser o espaço, pelo que a gente vai chamar de velocidade relativa, velocidade resultante, que já já a gente vai detalhar para você. Eu vou te pedir para a gente começar a trabalhar com essa nossa primeira questão, a questãozinha do Enem. A questão diz para a gente o seguinte. Dois veículos, por favor, página 79. Página 79, por favor. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, destaca essa informaçãozinha, por favor, mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta o problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Essa primeira parte que a gente tem aí, a gente chama isso de tempo de reação. Eu percebi que eu tenho alguma coisa na estrada, mas eu não consegui agir imediatamente. Então, esse primeiro intervalo de tempo, tempo de reação, a gente sempre fala que o objeto fica em movimento uniforme. E o que é movimento uniforme? Velocidade constante. Depois disso, a gente vai ter a segunda situação em que você aciona os freios, até o instante em que esse móvel vai parar, né? E você vai ter essa desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Vamos pensar aqui um pouquinho nesse esquema. Olha só. O motorista vai precisar de um tempo de reação. Ele vai passar algum instante desde que ele percebe o obstáculo até tomar alguma atitude. Nesse tempo de reação, a velocidade não pode ser alterada. Então, a gente já eliminou o gráfico A. Tá? Por quê? Porque você, nesse gráfico A, imediatamente ele já começa a diminuir a velocidade. Não tem tempo de reação, está eliminado.
Alternativa B, tem lógica. Ele passa um tempo numa reta, que é velocidade constante, depois começa a frear até parar. Alternativa C, não tem o tempo de reação, ele já começa a parar direto. Alternativa D, essa primeira parte do gráfico está a velocidade constante, depois ela começa gradativamente a diminuir. E a alternativa E, você está tendo aí que a velocidade aumenta, a pessoa quando vê o obstáculo dá uma pisada no acelerador e depois vai frear, está descartado. Então, como respostas lógicas, nós teríamos como resposta aqui a B ou a D. Agora, pensa um pouco. Uma delas é elemento distrator. Ela está aí para te confundir, te induzir ao erro. Eu já sei que a resposta ou vai ser B ou D. Agora, se imagina dirigindo um veículo qualquer e freando. Você viu um obstáculo, acionou os freios da moto, da bicicleta, do carro. Assim que você aciona os freios, a velocidade cai bruscamente ou essa velocidade vai diminuindo, mesmo que rapidamente? O que é que você acha? Gradativamente, perfeito. Olha, por favor, esse item B. Ele está com a velocidade constante e, de repente, a velocidade começa a diminuir em escala. Isso aí seria um movimento idealizado. No movimento real, há um certo intervalo de tempo para que os freios comecem a agir, e esses freios vão agindo gradativamente, de tal modo que a velocidade vai diminuindo aos poucos. Então, a resposta correta da nossa questão, alternativa D. Você tem a reta, que é o tempo de reação. A partir do momento que você vai empurrando o pé no freio ou apertando o freio, a velocidade vai começando a diminuir gradativamente e não bruscamente, como no gráfico B. Então, nossa primeira questão, por favor, resposta correta para a gente, alternativa D. Vou te pedir para a gente trabalhar com a segunda questão aqui, por favor. Ok, vamos fazer essa ideiazinha aqui. Gente, a ideia do movimento. Na hora que você tem o objeto pisando no freio, vamos voltar um pouquinho aqui para essa questão que a gente estava trabalhando agora. Na hora que você tem alguém dirigindo e você pisa no freio de um carro, de um veículo qualquer, de uma bicicleta, de uma moto, o freio, ele vai começando a agir gradativamente, ele vai aumentando a pressão aos poucos. Então, qual é a lógica? Você está com o carro, digamos, a 60 km por hora, o carro, uma moto, você freia. Essa velocidade vai passar para 60, 59, 58, 57, 56, ela vai diminuindo gradativamente. Então, ela não atua de uma vez imediata. Por isso que o gráfico correto é o D. À medida que você vai fazendo mais força no freio, a velocidade vai diminuindo cada vez com mais intensidade. Perfeito? Daí a alternativa D. Vamos, por favor, para a segunda questão. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessário a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Observa, por favor, o nosso espaço aqui. Além dos alto-falantes no palco, a gente precisa de mais alto-falantes espalhados aqui no ginásio para que você consiga me ouvir. Só que aqui no ginásio, você está percebendo que você está ouvindo com um pouco de eco? Como está havendo uma distância entre as caixas, a gente tem o chamado tempo de chegada do som. Então, ele chega em intervalos de tempos diferentes, que dá essa impressão de estar ecoando, de estar ressoando. Muito bem, vamos voltar à questão. Deixa eu ver aqui, por favor, só um instante. Como a velocidade do som se propaga no ar é de 340 metros por segundo, é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, em torno de
2,6 vezes 10 oitava metros por segundo, 260 milhões de metros por segundo. Eu quero saber para que eu trago esse sinal, para que eu faça com que o sinal chegue ao mesmo tempo. O operador de som pensou na ideia de instalar um cabo elétrico. A questão diz para mim o seguinte: a solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Pessoal, imagina essa ideia. Eu quero tirar aqui o eco, eu quero que você consiga ouvir o som sem nenhuma falha, e eu quero atrasar, eu quero que o som direto daqui da frente chegue simultaneamente com o som das caixas que estão lá atrás. Como é que eu posso fazer para que esse som chegue simultâneo se eu tenho distâncias diferentes? Eu tenho que fazer com que eles percorram o mesmo tempo, gastem o mesmo tempo. Então, eu quero que o som direto da minha voz chegue junto com o som das caixas de som. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Fazer com que o som direto seja atrasado ou o som que vai da caixa, que é bem mais rápido, chegue antes. Na hora que a gente fala o som direto que você escuta, ele vai estar numa velocidade bem menor do que o som que vai através do sinal eletrônico, através dos cabos. Na nossa questão aqui, ele diz para você que o som direto, ele está se propagando com a velocidade de 340 metros por segundo, é o som direto que você escuta do alto-falante, enquanto o som que vai pelos cabos vai a 260 milhões de metros por segundo, velocidade muito distante. Mas como é que eu posso fazer para que você não perceba isso? Os dois sinais têm que chegar no mesmo intervalo de tempo. Grave essa informação. Todas as vezes que você tiver uma questão de física, que ele dê a ideia de que uma coisa deve chegar junto com a outra, você deve fazer com que o tempo seja o mesmo. E observa nessa questão, que ele está falando para a gente que as velocidades são constantes. Todas as vezes que eu tenho a velocidade constante, eu tenho que tipo de movimento? Movimento uniforme. No movimento uniforme, o que é que você vai pegar aqui para a gente? Eu vou pegar a fórmula da velocidade média. O que é velocidade? É a rapidez com que o móvel se desloca. Matematicamente, eu vou te dizer que velocidade é a distância sobre o tempo. Dessa equação, vamos separar o tempo. Tempo vai ser distância sobre velocidade. Nessa questão do Enem, ele quer que o som chegue simultaneamente pelo alto-falante e pelos cabos. Então, eu devo fazer com que o tempo seja o mesmo. Quem é que vai ser o tempo do cabo? É a distância pela velocidade do som no cabo. Quem é que vai ser o tempo no ar? Que é o direto do alto-falante. É a distância pela velocidade no ar. Ora, a distância do cabo sobre a velocidade do cabo, 260 milhões, vai ser igual aos 680 metros que a caixa está distante, pela velocidade do som, que é 340. Quando você resolve essa continha, você vai achar o quê? 5,2 vezes 10 a 5 quilômetros. Então, a resposta correta, letra D. Enquanto você anota aí, uma pergunta que chegou aqui para a gente. A pessoa cita aqui que nesse espaço, no ginásio, a gente tem um formato de uma concha e não apenas o equipamento de som. Concordo com você. O formato de concha faz com que a gente tenha uma reflexão mais acentuada. A concha funciona como um espelho esférico e faz com que esse som retome mais. Mas a ideia que a gente está tendo aqui do eco também está em função da distância que você vai ter do som. O que é que acontece? O som bate no teto e retorna. O tempo que ele vai e leva para voltar é diferente do tempo que ele chega direto para você em linha reta. Por isso essa impressão de eco. Você está conseguindo perceber os tons com um intervalo de tempo mínimo. E para que a gente consiga perceber essa diferença, é necessário um intervalo de tempo de pelo menos 1/10 de segundo. Se eu começar a falar muito rápido para você, talvez você consiga entender o que eles falam, porque eu falo muito rápido. Foi o que eu disse agora. Talvez você consiga entender, mas não tudo, porque eu falei muito rápido.
Eu falei nesse intervalo de tempo menor de que 1/10 de segundo para não te dar esse tempo de interpretação. Esse 1/10 de segundo é o que a gente chama de tempo de permanência. As pessoas que treinam música têm esse tempo de permanência menor, então conseguem ouvir melhor. As pessoas ditas normais não têm esse tempo de permanência normal. E aí o que é que acontece? Ele precisa desse 1/10 de segundo. O que é que está acontecendo aqui com a gente? Nós estamos com esse 1/10 de segundo exatamente dando essa diferença de tempo. O som que bate no teto leva mais tempo para chegar até você do que o som direto das caixas. Isso dá impressão de eco. Na nossa questão, a gente está pensando em um local aberto, local onde você teria shows, e você teria então o som direto do alto-falante e o som dos cabos numa distância maior, no caso da questão de 680 metros. Agora eu estou passando para chegar lá. A intenção agora é chegar. Eu quero chegar nessa questão. Bom, vamos, por favor, agora para a questão seguinte, por favor. Questão de número 3, por favor, do Enem. O deslocamento do móvel, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a questão, por favor. A questão diz o seguinte: o gráfico a seguir, ele modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em um certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou forma de locomoção e a unidade de tempo quando são percorridos 10 quilômetros? A gente vai lembrar de um detalhezinho. Todas as vezes que tu tiveres um gráfico, velocidade em função do tempo, a área do gráfico vai me dar a distância percorrida. Então, sempre que eu tiver deslocamento em função do tempo, a área me dá a distância percorrida. Vamos então para a nossa questão. Observa aí o gráfico que eu tenho um triângulo. Área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Fazendo uma aproximação aí, ele está me dando uma velocidade de 10 km, um espaço de 10 km, perdão, e eu tenho aí um tempo de 2 horas, aproximadamente. Se eu pegar a ideia de velocidade, eu vou ter que em espaço pelo tempo. 10 dividido por 2, 5 km horários. Vamos pensar agora um pouquinho. Ele está me dizendo que esse gráfico relaciona a distância percorrida por uma carroça e o tempo é 1 semana. Então ele diz que uma carroça passa 2 semanas aproximadamente para percorrer 10 quilômetros. Aí você vai usar o bom senso. E foi feita uma pergunta há pouco tempo atrás, o seguinte: professor, como é que eu classifico uma questão de física como fácil ou difícil? Pessoal, a classificação do Enem, ela é feita depois que a prova acontece. O que é que acontece? Ele põe a prova e vê o número de candidatos que acertaram. Se muitos candidatos acertaram a questão, ela é classificada como fácil. Se pouquíssimos candidatos acertaram a questão, é classificada como difícil. E o conceito de fácil ou difícil depende muito da sua habilidade. Alguns de vocês têm uma habilidade extraordinária para ciências exatas. Então, a maioria das questões de física você vai achar fácil. Outros já têm habilidade para humanas. Então, de repente, uma questão de física, quase todas têm um nível elevado. É muito relativo. Eu tenho habilidade para exatas. Eu já sou péssimo em linguagens e códigos. Tá? Desculpa, mas é uma falha que eu tenho. Então, para mim, o que é difícil são as questões de português. Né? As questões de português são difíceis, as questões de física não. Então, classificar o fácil ou difícil depende muito de você. Mas aqui você vai usar o bom senso. Pensa bem, a escala de tempo em semana e o espaço de 10 quilômetros. Você acha que uma carroça levaria 2 semanas para percorrer 10 quilômetros? Creio que não. Então, carroça e semana já está fora. Vamos pensar na próxima possibilidade aí. Uma caminhada e o gráfico está em hora.
Uma pessoa caminharia cerca de 10 quilômetros em 2 horas. Tem lógica, não tem? Um carro percorrer 10 quilômetros em 2 dias, eu nem li essa opção, já descartei direto. Não tem sentido um carro passar 2 dias para percorrer 10 quilômetros. A não ser que esse carro aí estivesse sendo empurrado por uma corda de caranguejo. Sem lógica. Vamos lá. Bicicleta por minuto. 10 quilômetros em 2 minutos. 2 minutos seria aproximadamente o quê? 120 segundos. 2 quilômetros por 120 segundos. Então, uma velocidade inconsistente com a bicicleta. Um avião percorrer 10 quilômetros em 2 segundos, a velocidade do avião vai em torno de 960 km por hora, também está impraticável. Então, das alternativas que você tem aí, a mais coerente é uma caminhada. Uma pessoa correndo, ela tem uma velocidade média em torno de 36 km por hora. E a pessoa caminhando tem uma velocidade aí em torno de 18 km por hora, o que daria mais ou menos você percorrer 5 km a cada hora. Então, a resposta correta daí é a letra C, é a ideia do bom senso. Então, algumas questões de física, você vai responder pelo seu bom senso, pela sua lógica, pelo que você vê no dia a dia. Quando eu tenho questões envolvendo 2 móveis em movimento uniforme, a gente pode usar um atalho que é chamado de velocidade relativa. Observa, por favor, essa imagem que você está tendo aí. Qual a velocidade relativa dessas 2 senhoras em relação a quem está no chão, quem está no solo? 0, porque elas não estão conseguindo subir. Elas estão no sentido contrário da escada, então a velocidade resultante delas é 0. Por quê, professor? Porque elas não conseguem chegar ao topo. Então, a velocidade que a gente chama de relativa é aquela velocidade que sozinha substitui as demais. Quando é que eu vou resolver uma questão com a ideia de velocidade relativa? Quando você tiver 2 móveis se deslocando com velocidade constante. E a ideia é a seguinte: todas as vezes que eu estiver nessa situação e os móveis estiverem no mesmo sentido, um atrapalha o outro a alcançá-lo. Se um atrapalha o outro, minha velocidade relativa vai ser a subtração das 2. Por favor, cuidado para que você não confunda com a ideia de força. Se eu tenho 2 forças para o mesmo lado, uma ajuda a outra, eu somo. Mas se eu tenho um carro perseguindo outro, o carro da frente está atrapalhando o de trás de chegar perto. Se ele está atrapalhando, a velocidade resultante é uma velocidade menor. Por isso que você subtrai. Se eu tenho 2 carros em sentidos contrários, um ajuda o outro a chegar próximo mais ligeiro. Quem é a velocidade relativa? A soma. Professor, e se os 2 estiverem se afastando? Um ajuda o outro a se afastar. Se eles se ajudam a afastar-se, a velocidade resultante também é a soma. Então, por favor, quando é que eu vou fazer esse esquema? Quando você tiver móveis, 2 móveis em movimento uniforme. Cuidado para não confundir com força. É exatamente o contrário de força. Força no mesmo sentido eu somo, força em sentido contrário eu subtraio. Esse esquema vale apenas para a velocidade. E a ideia vai ser o seguinte: vamos pegar aqui uma questão para trabalhar com isso. Eu vou pedir, por favor, para você me ajudar agora com a questão de número 4. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora. Por favor, destaque esse trecho aí. Eu tenho 2 móveis com velocidade constante. Eu tenho um caminhão a 60 km por hora e eu tenho um automóvel a 80 km por hora. Ambos no mesmo sentido. Vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa teoria. Sempre que eu tiver os 2 no mesmo sentido, um atrapalha o outro a passar. Quem é a velocidade resultante? A subtração das 2.
Bom, aí a questão diz para mim o seguinte: em determinado instante, o automóvel encontra-se a 60 quilômetros atrás do caminhão. Qual é o intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance esse caminhão? Mentalmente, imagina essa situação. Você tem um caminhão andando à frente e você tem, por favor, um automóvel indo logo atrás. Caminhão à frente, automóvel atrás. O caminhão indo no mesmo sentido que o automóvel, o caminhão indo à frente, ajuda ou atrapalha essa ultrapassagem? Atrapalha. Então, a velocidade resultante é a subtração das duas. Então, o que é que você vai fazer para a gente? O tempo de encontro, o tempo necessário para que o carro chegue até o automóvel, é a distância entre os dois, pela velocidade resultante entre eles. Sempre que os dois móveis estiverem no mesmo sentido, o móvel da frente está atrapalhando o de trás de chegar perto. Então, a resultante é a subtração. Distância que eu tenho entre os dois móveis, 60 quilômetros. O móvel que está correndo mais que o automóvel está 80. O caminhão que está à frente está 60. Relativamente ao caminhão, o automóvel se aproxima a 20 quilômetros por hora. É exatamente a diferença de velocidade entre os dois. Você vai ter 60 dividido por 20, 3 horas, e a gente tem como resposta correta, letra C. Todas as vezes que tu tiveres uma questão em que tenha dois móveis com velocidade constante, você poderá usar esse conceito de velocidade relativa. O tempo de encontro é a distância pela velocidade relativa. E quem é a velocidade relativa? Se um estiver ajudando o outro a se encontrar ou a se afastar, você soma. Então, sentidos opostos, você sempre vai somar velocidade. Se os dois móveis estiverem se deslocando no mesmo sentido, um atrapalha o outro a chegar perto. A velocidade relativa é a subtração. É o contrário de força. Então, quando é que eu vou usar isso? Apenas quando você tiver dois móveis com velocidade constante. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Próxima questão, ele diz o seguinte: em uma via urbana com 3 faixas, uma delas é reservada exclusivamente para os ônibus com 12 metros de comprimento e as outras 2 para automóveis com 3 metros. Os ônibus e os automóveis transportam respectivamente 40 e 2 pessoas. Esses veículos estão inicialmente parados e, quando o sinal abre, deslocam-se com a mesma velocidade de 36 km/h. Considerando que a via está completamente ocupada com os veículos e desprezando-se o espaço entre eles, se o sinal permanecer aberto durante 30 segundos, então a razão entre o número de pessoas dentro do ônibus e o número de pessoas dentro dos automóveis que ultrapassou o sinal é igual a... Vamos destacar aqui os dados. Destaca, por favor, que essa via aí tem 3 faixas, que uma delas é para ônibus e que as outras 2 faixas relacionam ao automóvel. Isso aí é o nosso elemento distrator. Se a gente for fazer a questão sem pensar que são 2 faixas, você vai induzir a resposta errada. Se eu vou ter 2 faixas, eu tenho o dobro de automóveis. Então, é como se eu tivesse 4 pessoas sendo transportadas pelos automóveis ao invés de 2, já que eu teria a ideia de 2 faixas. Bom, a velocidade está em quilômetro por hora e os espaços em metros. Eu não posso resolver uma questão de física com unidades diferentes. Você vai lembrar para a gente que cada quilômetro tem 1000 metros.
e cada hora 3.600 segundos. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Então, o fator de conversão entre quilômetro por hora e metro por segundo é 3,6. Eu gosto sempre de fazer analogia. Hora e segundo, quilômetro por hora e metro por segundo. Eu gosto sempre de comparar quilômetro ou metro, hora e segundo. Quem é que seria o menor? Quilômetro ou metro? Hora ou segundo? O menor seria o segundo ou metro. Então, se eu tiver em quilômetro por hora e quiser ir a metro por segundo, eu tenho que fazer o número se tornar menor. Como é que eu faço esse número se tornar menor? Dividindo. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Se eu estou em metro por segundo e quero ir a quilômetro por hora, eu estou querendo ir do metro para o quilômetro, eu estou querendo ir do menor para o maior. Como é que eu faço o número menor se tornar maior? Multiplicando. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6 e de quilômetro por hora para metro por segundo, divide. No nosso caso, nós temos uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Divide esse valor por 3,6. Na hora que você dividir esse valor por 3,6, você vai achar quanto? 10 metros por segundo. Então, o sinal fica aberto nessa questão durante 30 segundos e ele admite que eu vou ter o deslocamento com velocidade constante. Quem é distância, velocidade vezes tempo. Minha velocidade, 36 km por hora. Mas eu não posso usar quilômetro por hora, então vou dividir por 3,6 para deixar em metro por segundo. E o tempo que o semáforo fica aberto? 30 segundos. 36 por 3,6 dá 10. Multiplicado por esses 30 aqui, a gente vai ter a velocidade de 10 multiplicado por 30. Quanto é que eles se deslocam? 300 metros. Agora, eu estou querendo achar a relação entre o número de passageiros que são transportados. Então, como é que a gente pode fazer isso? Pensa um pouquinho. Eu vou ter 300 metros de espaço e a questão diz para a gente que cada ônibus ocupa 12 metros. Então, vamos fazer uma regra de 3. Um ônibus tem 12 metros, 300 metros vão ter quantos ônibus? Eu terei 300 dividido por 12. E aí eu vou ter o quê? A ideia de 25. Só que cada ônibus transporta 40 passageiros. Então, vamos multiplicar por 40. Então, olha só essa ideia aqui. Número de passageiros que eu tenho no ônibus. 300 dividido por 12 vai me dar o número de ônibus. Cada ônibus tem 12 metros. E o espaço que o ônibus vai andar em 30 segundos é de 300 metros. 300 por 12, eu tenho 25 ônibus. Cada um deles com 40 passageiros. Agora, eu quero isso sobre o número de passageiros do carro. Mais uma vez, vamos lá. Eu tenho 300 metros, dividido por 3, porque cada carro tem 3 metros. 300 por 3, isso me daria 100 carros. Cada carro transporta 2 passageiros. Aí eu vou ter o quê? 100 vezes 2, 200. Mas eu tenho 2 faixas de automóveis. É exatamente esse cálculo aí que eu botei em vermelho. Vezes 2 faixas, eu terei 400 passageiros nos carros. 1.000 passageiros do ônibus por 400 dos carros, 2,5. Professor, e por que está invertido aí? Eu usei aquela propriedade da divisão de frações. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, quem é o inverso que eu tenho na segunda parte? É o comprimento do carro, 3 metros, pela distância percorrida, 300, vezes 2 passageiros em cada carro, e o elemento distrator. Eu tenho 2 faixas para cada carro, vezes 2. Então, isso me daria 2,5. Nós temos como resposta corretinha para essa questão a alternativa A.
Pergunta aqui que foi feita, pessoal, em relação à transformação de velocidade. Se eu posso colocar em notação científica, ao invés de multiplicar ou dividir, para transformar de quilômetro por hora em metro por segundo, não. O fator é a multiplicação ou a divisão por 3,6. Se eu estou em quilômetro por hora e quero chegar a metro por segundo, eu quero ir para o menor, do maior para o menor eu divido. Se eu fizer o inverso, eu estou em metro por segundo e quero quilômetro por hora, eu devo multiplicar. Agora, e resolver as questões em notação científica, ou botar em potência de 10? Grave uma informação. A melhor solução é aquela que você sabe fazer. Se você tem habilidade em trabalhar com potência de 10, em trabalhar com notação científica, com ordem de grandeza, faça. Se você gosta de trabalhar com os números usando as casas decimais, usando um número mais extenso, também faça. A melhor solução sempre é aquela que você sabe fazer. Eu vou te pedir, por favor, para a gente trabalhar mais uma questão. Todas as vezes que eu tiver um gráfico, velocidade em função do tempo, lembra que a área desse gráfico vai me dar a distância percorrida. Professor, sempre, sempre. Observa que essa área aí eu tenho um trapézio. Então, área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Substituindo os dados, você vai achar a equação da velocidade média do movimento uniformemente variado. Por favor, fique atento. Eu só posso usar ΔS sobre ΔT para a velocidade média se o movimento for uniforme. Se o movimento for uniformemente variado, eu só posso usar ΔS sobre ΔT junto com a média das velocidades. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade média corresponde à média das velocidades. Eu tenho que fazer uma separação entre os dois movimentos. Se a gente tiver uma questão de movimento uniformemente variado, eu gosto sempre de brincar falando da regra do SAT. S de espaço, A de aceleração, T de tempo. Você leu a questão de movimento variado e a questão não cita nenhuma informação a respeito de espaço. Se a questão não te dá espaço, você vai resolver pela função da velocidade. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Eu gosto de brincar com essa fórmula da vovó atômica. V igual a VO mais AT. Você pegou a sua questão e ela tem um gráfico do espaço em função do tempo, aquele gráfico parabólico. Você vai usar a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, velocidade final mais inicial sobre 2. Agora dá uma olhadinha no gráfico aí que a gente tem do espaço. Se a concavidade estiver para cima, isso vai lembrar para você a ideia de felicidade. A aceleração é positiva. Concavidade para cima está tudo positivo, eu tenho uma aceleração positiva. Se o gráfico do espaço em função do tempo for a carinha de tristeza, a boquinha de tristeza, concavidade para baixo, está tudo negativo. Eu vou ter uma aceleração negativa. Se você leu a questão de física e ele não pediu, não deu, tu não tem nenhuma informação a respeito de tempo, função de Torricelli, vi você mais duas amigas na pirâmide da sabedoria. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E se a questão te der tudo, espaço, aceleração e tempo, você vai trabalhar com a função horária dos espaços. Sem soda, vou tomar meia água tônica. Esse resumo eu estou colocando para você aí nas páginas do teu material. Por favor, você tem isso na página 7 e 9. E a gente vai trabalhar agora com mais uma questão, por favor. Antes disso, pode ser que o Enem te dê uma questão de classificação de movimento com relação à aceleração. Pessoal, a classificação do movimento em acelerado e retardado não tem nenhuma relação exclusiva com o sinal da aceleração, como ocorre em progressivo e retrógrado. Quando é que eu tenho um movimento progressivo? Quando eu tenho velocidade positiva, eu estou a favor da trajetória. Quando eu estou indo contrário à trajetória, eu estou no sentido decrescente da numeração de uma rua,
Eu digo que meu movimento é retrógrado, velocidade negativa. Para classificar o movimento em acelerado ou retardado, eu tenho que fazer a junção entre o sinal da aceleração e o da velocidade. Se os dois sinais forem iguais, não importa se positivo ou negativo, você vai classificar esse movimento como acelerado. Então, eu estou com o móvel em sentido contrário à trajetória, retrógrado, e ele está correndo cada vez mais. Matematicamente, para que essa velocidade aumente em módulo, a aceleração também tem que ser negativa. Então, se velocidade e aceleração tiverem sinais iguais, ou negativo ou positivo, tu sempre vai ter um movimento classificado como acelerado. Caso você tenha os sinais trocados, um deles positivo e o outro negativo, aí você vai ter o movimento retardado. Movimento retardado, a aceleração é positiva e a velocidade negativa, ou o contrário. Então, professor, quais são as duas classificações que eu tenho de movimento? Primeiro, exclusivamente contra a velocidade. Velocidade positiva, progressivo, velocidade negativa, retrógrado. A outra classificação envolve simultaneamente os sinais da aceleração e da velocidade. Ambos com o mesmo sinal, acelerado. Ambos com sinais trocados, retardado. E eu vou te pedir para a gente trabalhar uma questão envolvendo isso, por favor. Questão de número 6. Ele diz que um trem deve partir de uma estação A e parar em uma estação B, distante 4 km de A. A aceleração e a desaceleração podem ser no máximo de 5 metros por segundo ao quadrado. E a maior velocidade que o trem atinge é de 72 km por hora. O tempo mínimo para o trem completar o percurso de A até B em minutos é... Primeiro, observe que eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, o movimento uniformemente é variado. Eu vou ter que trabalhar com essas últimas equações que a gente viu aqui. Aí vamos dar uma olhadinha nos dados. A questão está fornecendo para mim a velocidade. A questão está fornecendo para a gente a aceleração. E a questão está pedindo para que você ache o tempo. Bom, vamos trabalhar nisso. Agora, não dá para misturar o tempo aí, minutos, com a velocidade em quilômetro por hora, com a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Está uma salada de unidades. Sugestão, joga todo mundo para sistema internacional. Transforma essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Se eu tenho quilômetro por hora e quero ir para metro por segundo, eu quero ir do maior para o menor. Do maior para o menor eu vou dividir por 3,6. A distância que eu tenho aí, 4 quilômetros. Eu vou jogar para metros. 4 quilômetros, 4.000 metros. E a velocidade eu vou dividir por 3,6, 20 metros por segundo. Agora, pensa aqui um pouquinho naquela história da regra do SAT. Eu tenho espaço, eu tenho aceleração, eu quero tempo. Espaço, aceleração e tempo, eu tenho tudo. Quando eu tenho tudo, melhor equação. Função horária dos espaços, aquela grandinha. Então, toda vida que você pegar a questão de física, você vai ficar atento e atenta às unidades. A maior causa de erro das questões de física é a gente querer resolver as questões com unidades variadas. Então, todo mundo tem que ter na mesma unidade. Na dúvida, sempre massa em quilograma, espaço em metro, tempo em segundos, velocidade em metro por segundo e aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, você sempre vai usar o sistema MKS, que é o sistema internacional. De onde é que vem essa história de MKS? M de metro, K de quilograma e S de segundo. Então, sempre metro, quilograma e segundo. Indo adiante aqui na nossa questão. Eu vou começar dando uma ideia aqui para descobrir o que é que eu vou precisar nessa questão em função do tempo. Eu tenho a velocidade que eu vou ter 20 metros por segundo, eu vou partir do repouso, a aceleração é 5,
E eu vou ter, então, tempo de 4 segundos para poder atingir essa velocidade máxima. Imagina essa situação. O móvel vai sair do repouso, ele vai acelerar até atingir a velocidade máxima de 20, vai ficar um instante naquela velocidade constante e depois volta a frear. Então, o tempo que ele leva para acelerar vai ser o mesmo tempo que ele vai levar para parar. Se eu já tenho todas as grandezas, tempo, espaço, aceleração, eu vou usar a função horária dos espaços. Sem soda, vou tomar meia água tônica. O ΔS, então, que eu vou ter aqui substituindo os dados, né, com a aceleração, eu vou ter o ΔS de 40 metros. S menos S0 é o ΔS. Minha velocidade inicial é 0. A aceleração é 5. O tempo é 4. 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80, dividido por 2, 40 metros. Então, S menos S0 é o ΔS, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 5, o tempo é 4, 4 ao quadrado, 16, vezes 5 da aceleração dá 80 por 2, que me dá 40 metros. Entre as duas estações, eu tenho 4.000 metros, 4 quilômetros. Só que eu vou gastar 40 metros para acelerar e mais 40 metros para frear. Eu vou usar exatamente quanto? 80 metros de movimento variado. E o restante desses 4 quilômetros, os 3.920 metros, eu vou estar em movimento uniforme. O tempo, então, vai ser distância sobre velocidade. 3.920 de movimento uniforme por 20, 196 segundos. Observe um detalhe. Eu quero saber o tempo de viagem. Mas no início o trem estava em repouso e ele vai acelerar até atingir 20 metros por segundo. Qual é o tempo necessário para ele atingir essa velocidade? 4 segundos. Depois disso, ele vai andar mais um determinado intervalo de tempo, que é de 196 segundos, com velocidade constante. Próximo à estação B, ele vai começar a frear. Quanto tempo ele tem para frear? Mais 4 segundos. Então, quanto tempo durou essa viagem? 196 segundos com velocidade constante, mais 8 segundos de movimento acelerado. Só que eu quero esse dado em minutos. Cada minuto tem 60 segundos, divide por 60. Tu terá 3,4 minutos, alternativa E. Professor, explica de novo a ideia dessa questão. Primeiro eu fui atrás de saber quanto tempo eu tinha em movimento variado. Aí eu usei a equação da vovó atômica. A velocidade final que eu vou atingir é 20, eu vou partir do repouso que é 0, e eu posso acelerar no máximo a 5. Eu tenho 4 segundos acelerando. Esses 4 segundos tanto servem para aumentar a velocidade como para diminuir. Serve para correr e para frear. Depois disso eu vou ter o restante do tempo com velocidade constante. Então quanto é que eu vou ter de velocidade constante? Eu vou percorrer 80 metros para frear e para acelerar. Sobra para mim então 3.920 metros com velocidade constante. Isso me daria 196 segundos em movimento uniforme. O tempo total, 3,4. Questão seguinte, só um detalhe. Normando, esse material vai estar disponível para eles, né? Esse material está disponível a resolução, né? No site. Ainda não, aí eu passo. Tranquilo. Bom, pessoal, para otimizar um pouquinho aqui o tempo, eu vou resolver um pouquinho mais de questões e todas essas questões, tanto os de classe como de casa, eu vou deixar disponível para vocês no site do projeto, tudo bem? Questão seguinte, por favor. Questão de número 7. Uma jogadora de vôlei rebate uma bola na linha da rede a uma altura de 2,60 metros, com módulo da velocidade inicial VO, formando um ângulo θ com a direção vertical no local em que a gravidade é 10.
A distância máxima da rede à linha de fundo é de 9 metros. Considerando que a bola leva 0,2 segundos, não tem essa barra, por favor, é só 0,2 segundos, para atingir essa marca e que a resistência do ar é desprezível, pode-se afirmar que o módulo das componentes iniciais, V0x e V0y, da velocidade da bola em metros por segundo, são respectivamente. Todas as vezes que tu tiveres um movimento, como dessa questão aí, que você tem uma vertical e uma horizontal, você vai separar esse movimento em duas parcelas. Na vertical, você vai ter movimento uniformemente variado. Na horizontal, você vai ter sempre movimento uniforme. Então, como é que a gente vai fazer a ideia dessa questão aqui? Nós vamos separar essa ideia de movimento, tá? Em dois tipos de movimentos. Na horizontal, sempre movimento uniforme. Na vertical, sempre movimento uniformemente variado. Eu vou te pedir para você observar o desenho. O ângulo θ, ele está sendo formado com a direção vertical ou com a horizontal? Com a vertical. Muito bem. O que é que você vai lembrar para a gente? Aonde ele estiver juntinho do θ, vai ser a componente cosseno, colado cosseno. Aonde eu tiver ele na posição limpa, ele vai ser o seno. Então, a direção x vai ser seno e a direção y cosseno. Mas eu não vou precisar disso aqui, não. Direção horizontal, sempre movimento uniforme. Movimento uniforme, eu vou usar a formulazinha do sorvete. Traz esse espaço inicial para o primeiro membro. S menos SO vai ser o ΔS. Então, ΔS vai ser a velocidade na direção x vezes o tempo. Observa que na figura, você tem 9 metros até o final da quadra. E ele diz que o tempo é de 0,2 segundos. O tempo que a bola tem para andar para frente é o mesmo que ela tem para cair. O tempo é o mesmo. Então, isso te dá uma velocidade de 45 metros por segundo. Observa que com 45 metros por segundo, qual é a única alternativa que a gente tem? Letra A. Uma das coisas que você vai fazer na sua prova é otimizar. Eu só tenho uma das alternativas com 45 metros por segundo. Então, você já achou a resposta. Se já achou a resposta, pula para a questão seguinte. Você já sabe qual é a resposta, otimize o tempo que você tem para o dado seguinte. Eu vou calcular aqui porque a gente tem tempo. Mas na hora do vestibular, na hora do Enem, não perca tempo. E outro detalhe. A primeira vez que você olha a questão, você está olhando com a mente limpa, com a mente aberta. E você vai usar a intuição, o bom senso, o teu conhecimento lógico para ir para a resposta correta. Quando você duvida daquilo que você fez e volta para a mesma questão, quem vai te chamar a atenção agora é o elemento distrator. Porque o teu cérebro já se convenceu que você resolveu errado, você não ficou satisfeito com a sua primeira resolução. Então, você vai atrás de outra resolução. E, normalmente, nessa outra resolução, você vai para o elemento distrator. E aí, o que é que você faz? Troca a resposta correta pela errada. Então, terminou de resolver a questão, acabou, vai para outra. Levanta o braço aqui, quem é que numa prova qualquer já trocou a resposta correta pela errada porque voltou para a mesma questão? Olha aí, vários de vocês. Porque quando você volta para a questão, você volta agora duvidando do que você fez. Então você volta buscando outra coisa. Quem é que vai lhe chamar a atenção a segunda vez? É o elemento distrator. E aí você normalmente troca a opção correta pela errada. Então não faz isso. Bom, na vertical, a gente tem movimento variado. Então eu vou usar aquela do sem soda, vou tomar meia água tônica. Traz o espaço inicial para o primeiro membro, ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. Na vertical, a aceleração é a gravidade. Ele vai descer 2,6 metros. Eu quero achar a velocidade inicial. E o tempo é de 0,2 segundos. Quando você faz isso, você acha 12 metros por segundo. Portanto, resposta correta para a nossa questão, item A. Repetindo, na hora que você fez o primeiro cálculo, você já havia encontrado a resposta correta. Não tem mais que continuar fazendo a questão. Já pula para a próxima para otimizar o tempo.
qualquer minuto, qualquer segundo que você consiga usufruir para fazer outra questão, é lucro para você. Então, sempre faz isso, otimiza o teu tempo. Mais uma questãozinha para terminar. Ele diz que o semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere que, com um carro trafega em um trecho de uma via retilínea em que temos 3 semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro em função do tempo ao passar por esse trecho, em que o carro teve que parar nos 3 semáforos. A distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é d. Espera aí. Enquanto eu tiver o gráfico com velocidade 0, o carro está parado, não me interessa. O carro só vai estar andando onde a velocidade é diferente de 0. E o que foi que a gente já aprendeu sempre que temos um gráfico velocidade em função do tempo? Gráfico velocidade em função do tempo, a distância é a própria área. Então a gente vai calcular aí a área dos 2 trapézios. Fazendo aí o cálculo, nós vamos ter o seguinte, ó, ΔS do primeiro trapézio mais ΔS do segundo, e você vai ter como? A distância vai ser a soma das 2 áreas. Substituindo os dados que você tem aí, você vai achar 330 metros, portanto, alternativa A. Sempre que a questão tiver um gráfico, velocidade em função do tempo, área. Uma das habilidades mais cobradas do Enem é a habilidade 17, que é você interpretar gráficos, tabelas e figuras. Sempre na prova do Enem, ele nunca coloca uma figura ou um gráfico por nada. É aquela história de que a questão enêmica tem uma figurinha só para enfeitar, não rola. Na figura, sempre você tem alguma informação que você vai tirar. Nesse caso aí, o gráfico me permite calcular exatamente as áreas. Então, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, você vai ter as 2 tabelas que você vai somar, os 2 gráficos, e você tem um deslocamento de 330 metros. Dá um tempinho para você copiar e vamos para 9. Em um treino de corrida, a velocidade de um atleta foi registrada em função do tempo, conforme ilustra a figura a seguir. A distância total percorrida pelo corredor em metros, durante o período de tempo em que ele possui aceleração diferente de 0 é... As questões do Enem, elas costumam sempre ter a ideia de um elemento distrator. Quando tu tens uma questão numa prova normal de colégio, aquela prova é para saber se você acertou ou errou, então a prova costuma não ter muito essa ideia do distrator, pelo menos até o 2º ano. Terceiro, você costuma ter isso com mais frequência. No vestibular, ele sempre vai botar algo para te chamar a atenção, para tentar te distrair. Nessa próxima questão, nessa questão 9, de cara você já sabe, professor, se é um gráfico velocidade em função do tempo, então a distância percorrida é a área. Show! Só que ele está pedindo para tu calcular apenas no trecho em que você tem aceleração. Se ele está te pedindo para calcular só no trecho que tem aceleração, observa aí que de 0 a 2 é uma reta, movimento uniforme. Você não vai considerar isso. De 6 a 8 também é outra reta, movimento uniforme. Também tu não considera. Eu quero apenas no período em que eu tenho aceleração. Então, o ΔS é igual à área, mas eu só tenho aceleração quando a velocidade é variável. Então, vai ser a área 1 mais a área 2. Eu tenho a área de 2 trapézios, basta você substituir a fórmula que me dá a área de um trapézio, e eu vou ter um deslocamento de quem? 14 metros. Professor, por que o senhor colocou nessa resolução 2 vezes a área? Porque o primeiro trapézio é simétrico ao segundo. Então, se eu tenho 2 figuras simétricas, não há necessidade de eu fazer esse cálculo 2 vezes. Basta que eu calcule uma única vez e duplique o resultado. Então, sempre que você pegar a questão desse tipo, o que é comum acontecer? Ele não pede para você calcular no gráfico inteiro.
Ele poderia pedir, por exemplo, de 2 a 8 segundos. Aí a primeira área só ficaria fora. Ou, como nessa questão, ele pediu só o trecho em que eu tenho aceleração. Eu só tenho aceleração enquanto a velocidade for variável. Então, toma cuidado naquela história de pintou uma questão de velocidade pelo tempo, você imediatamente já querer fazer logo a área de tudo. Isso pode te induzir ao erro. Lê com atenção o comando da questão, para perceber exatamente o que é que você terá que calcular. Então, nesse tipo de questão, é comum ele não te pedir o gráfico inteiro, ele pedir apenas uma parte do gráfico. Então, por favor, tenha atenção no comando da questão, para calcular apenas aquilo que é solicitado. Não vale no Enem, você não tem aquela chance de, mas eu fiz mais do que o que devia. Se você fez mais do que você devia, você errou. Então você deve fazer exatamente aquilo que a questão solicita. E a gente vai fechar, por favor, com a 10ª questão. Ele diz que um trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória, Minas, ele circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte. Ele está utilizando uma nova tecnologia de freagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros. Considerando que a velocidade é de 72 km por hora, qual é o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa nova tecnologia? Muito bem, eu tenho uma velocidade de 72 km por hora, divide por 3,6. Você vai jogar isso para metro por segundo. E eu quero saber exatamente qual é a diferença que eu vou ter nesse tempo. Você vai usar a função horária dos espaços. Então, nessa próxima questão aí, se eu pegar a ideia, eu não estou interessado na ideia de tempo, eu só quero saber a diferença de aceleração. Se eu não tenho tempo, equação de Torricelli. Vi você mais 2 amigas na pirâmide da sabedoria. Professor, se eu quisesse, eu poderia ter calculado o tempo? Poderia, mas perderia tempo, não seria necessário. Se eu quero só aceleração, velocidade ao quadrado por 2 vezes a distância. Na primeira situação, você vai ter 400 metros. Isso me daria uma aceleração de 0,5 metros por segundo em módulo. Na segunda situação, eu só preciso frenar em 250 metros. Então, eu já teria então a aceleração de quem? De 0,8. A diferença entre essas acelerações em módulos, 0,3, você tem como resposta correta, letra B. Meus amores, foi uma honra estar aqui com vocês. Desculpa a gente ter sido um pouquinho rápida, porque o tempo está corrido para terminar as questões, mas eu vou deixar no site do projeto a resolução de todas as questões para você. E nesse material, observe também que você tem aí a parte de gravitação. Eu também vou colocar esse material resolvido para você. Sucesso! Eu estou torcendo pela aprovação de vocês, eu tenho certeza que vocês vão brilhar, vão ter aprovações maravilhosas. Contem sempre comigo, por favor. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, é só tentar entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui os meus contatos para você. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não. Eu só não posso resolvê-los em tempo real. Tipo, Augusto, eu mandei alguma mensagem para você, você vai resolver em tempo real. Não dá não, mas se você mandar tiver um pouquinho de paciência, eu te respondo. Então, tá aí os meus contatos. Um grande abraço, eu vou estar torcendo pela aprovação de vocês. Tudo de melhor para vocês. Valeu, galera.